Science Cast, uma conversa com ciência. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Science Cast, uma conversa com ciência. O meu nome é Vasco Matos Trigo. A minha convidada de hoje é a professora Paula Vilarinho. Senhora professora, muito obrigado por ter aceito este convite para falar aqui um pouco connosco. É uma conversa. A professora Paula Vilarinho é licenciada em Engenharia de Cerâmica e do Vidro, tem um doutoramento em Engenharia e Ciências de Materiais da Universidade de Aveiro e é professora da Universidade de Aveiro e é vice-diretora ou subdiretora do Instituto de Materiais, do CISECO. Senhora professora, a sua área de investigação é materiais, não é? Sem dúvida. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite para poder estar aqui e falar um bocadinho sobre materiais, que é um tema que é muito interessante e para mim muito relevante atualmente. Eventualmente durante a nossa conversa vamos falar sobre isso. Sem dúvida, a minha formação, como disse, é em Engenharia Cerâmica e do Vidro, por razões que eventualmente também podemos conversar e que têm a ver com a fundação da Universidade de Aveiro. E tem sido a vida inteira materiais. Em particular, em termos de investigação e desenvolvimento de materiais com aplicação na eletrónica e microeletrónica. Portanto, desenvolver novos materiais, é isso? Ou é utilizar os materiais que já existem e melhorar-lhes as qualidades? Ou as duas coisas? Uma pergunta interessante. Obviamente que as duas coisas são importantes, mas aquilo que nós fazemos, principalmente a nível de investigação e desenvolvimento de materiais, é desenvolver materiais novos. Neste momento temos sobre nós questões muito importantes que têm a ver com a sustentabilidade e aí temos que desenvolver processos, digamos assim, que sejam sustentáveis. Este é um aspecto relevante. Portanto, desenvolvemos, sem dúvida nenhuma, novos materiais, mas também novos processos. Certo. E aqui ainda se levanta a outra questão, que também é atualmente muito pertinente, que tem a ver com as matérias-primas e os recursos, a sua escassez e a sua localização geopolítica, que faz com que os investigadores que trabalham na área de materiais tenham que ter em consideração esses aspectos todos. Existem, inclusivamente, algumas diretivas europeias em que nós temos que fazer materiais sustentáveis desde o início. Portanto, sustainable by design, é assim que nós consideramos. Portanto, acho que é um bocadinho tudo. Até desenvolvimento de qualquer coisa que não existe e desenvolvimento de algo que já existe, mas que eventualmente terá que ser produzido de forma diferente. Ou produzido de forma a que possa ser completamente depois recuperado. Não é por acaso que esta área dos materiais é uma área muito importante na Universidade de Aveiro, pois não? Não é de forma nenhuma, não é de forma nenhuma. Portanto, eu acho que a história vem um bocadinho, ou remonta um bocadinho antes do 25 de Abril, e a necessidade que havia já na altura de criar outras universidades para além de Lisboa, Porto e Coimbra. E havia também a necessidade, era claro que havia a necessidade de responder às necessidades locais. Pois. E, portanto, a indústria precisava de ser desenvolvida e, portanto, precisava digamos assim, de pessoas capazes de trabalhar nessas indústrias. 2 ou 3 exemplos que aparecem na Universidade de Aveiro. Um tem a ver com as telecomunicações e, portanto, o primeiro departamento, exatamente, muito importante até aos dias de hoje e com um papel fundamental. Aparecemos nós, materiais, e em particular materiais cerâmicos e vidros, porque o tecido regional que está à nossa volta, na região centro, é muito importante nesta área, porque é interessante mencionar aqui que o caso da cerâmica é dos materiais cerâmicos é dos poucos casos no país que tem a cadeia de valor completa. Portanto, nós mineramos, nós fabricamos, vendemos e reaproveitamos. Portanto, este é um exemplo muito importante. E que agora a própria Europa também o considera importante e há movimentos no sentido que se considera a cerâmica algo que é único na Europa e eu acho que aqui Portugal é muito único. Nós temos uma indústria que produz materiais cerâmicos tradicionais que compete com indústrias mundiais, portanto produtores a níveis mundiais. Portanto, temos aqui uma oportunidade e é aí que aparece realmente esta área de materiais. Aqui também vale a pena dizer que a Sociedade Americana de Materiais, por exemplo, tem 50 anos. É mais ou menos a mesma idade que tem a Universidade de Aveiro. Portanto, é nessa altura que acho que, mesmo do ponto de vista industrial, se percebe que os materiais são fundamentais para tudo. É muito difícil identificarmos
uma situação da nossa vida em que não esteja presente um material, não é? E materiais adequados e em qualidade e em quantidade. Exatamente. A professora é presidente da Federação Europeia de Materiais, não é? Referiu a sociedade americana. Na Europa há essa consciência também e o haver consciência tem a ver com as diretrizes políticas, nomeadamente, não é? Para esta área de materiais? Sem dúvida nenhuma. Neste momento eu considero até que é um momento único, digamos assim, que a Europa atravessa e que os países atravessam e que os investigadores na área de materiais também, por seu ponto de vista, por seu lado, também atravessam. Isto é interessante porque quando nós falamos num dispositivo, vamos imaginar um circuito eletrónico, um exemplo só, porque é um bocado relacionado com a minha área. O circuito eletrónico tem um conjunto enorme de materiais. Portanto, tem materiais poliméricos, que nós chamamos vulgarmente plásticos, tem materiais metálicos, tem materiais cerâmicos, tem materiais compósitos, que são estas duas misturas, tem materiais de vidro. Portanto, no fundo, aquele circuito tem um conjunto grande de materiais. Portanto, o material em si, propriamente, não resolve um problema direto, mas montado num determinado dispositivo resolve. Esta é a razão, acho eu, que durante muito tempo que se considerou que eventualmente nós devíamos fazer investigação no dispositivo e não no material. Neste momento a situação é diferente, porque nós precisamos desses materiais para conseguir fazer coisas que usamos no dia-a-dia, não é? E que com estas questões, quer do Covid, quer deste ambiente geopolítico conturbado que vivemos agora, ficou claro que ou a Europa volta a fabricar ou não consegue, digamos assim, sobreviver, porque tem uma dependência total, não é? Só um exemplo, eu não vou dar o nome, não vou mencionar o nome da empresa portuguesa, mas alguém mencionou que no outro dia, há 6 meses atrás, compravam por 30 euros o quilo, agora compram por 300 euros o quilo. Isto é muito difícil para uma empresa conseguir viver assim, nesta instabilidade. E não é só uma empresa portuguesa que sofre com isto, são todas as empresas. É só o exemplo que estou a dar, que é um que conhecemos bem. Portanto, aí eu acho que nós estamos num momento muito especial para que, de uma forma geral, haja uma sensibilização para a importância dos materiais, e num país como o nosso, em que temos uma tradição de fabrico de materiais, se não tirarmos partido desta oportunidade, é uma pena. É uma oportunidade que, para não ser oportunidade perdida, tem que ser, porque ao fim e ao cabo nós temos já que recuperar tempo perdido, não é? Exatamente. Porque nós da Europa deixámos-nos ultrapassar... Completamente. Não é? Porquê? Por falta de orientações políticas? Não. Do meu ponto de vista, acho que não. Portanto, ou seja, vale a pena aqui dizer que a ciência europeia é considerada extremamente excelente, se é que eu posso utilizar estas duas palavras juntas. No entanto, temos alguma dificuldade em transferir o conhecimento que geramos para qualquer coisa que tenha valor. Coisa que os Estados Unidos fazem muito bem. Não vamos discutir isso, acho que não, é compreensível. Portanto, nos Estados Unidos há uma mentalidade de concretizar e de executar e fazer negócio. Nós não temos... É a industrialização que falha, não é? Portanto, ou seja, não temos não temos essa chamada, digamos assim. Portanto, a ciência faz-se, muito orgulhosos de uma qualidade de uma ciência excelente, mas depois a seguir não acontece mais nada, digamos assim. E, portanto, esse não acontecer mais nada faz com que outros venham buscar esta ciência excelentíssima e a transformem em algo que tem valor. Pronto. E conduz-nos para a dependência. Exatamente, total. Portanto, não fazemos isso. E durante algum tempo, acho que houve um deslocar daquilo que era o fabrico para zonas onde o preço associado, quer às matérias-primas, quer à mão de obra, era mais barato. E, portanto, nessa altura, e há alguns países no mundo que aprendem muito rápido, e, portanto, nessa altura passou-se toda essas tecnologias e esse conhecimento e etc. E, portanto, ficámos um bocado sem o fazer. E, neste momento, entendemos que temos que voltar a fazer e temos que voltar a fazer muito bem. E, portanto, estamos muito atrasados e temos que realmente avançar. E aí eu acho que a Europa está muito alerta e, portanto, vão haver medidas num curtíssimo espaço de tempo. Portanto, no fim deste ano será anunciado aquilo que se chama o Materials Act, e aí vão ser dadas as indicações
De que maneira nós vamos fazer materiais na Europa, materiais avançados, que tipo, quais são as áreas-chaves que estão mais ou menos conhecidas, etc. E não corremos o risco depois, com essas diretrizes, virem empresas de fora da Europa instalarem-se cá ou temos a possibilidade de indústria europeia mesmo, de facto, para nós ganharmos a tal independência? Eu sou um bocadinho, eu sou normalmente muito positiva, e portanto, do meu ponto de vista, eu acho que a Europa está unida nesse sentido. Sim. Eu tenho indicações, as minhas relações com o Conselho Tecnológico Europeu, do qual eu faço parte, junto com outros colegas, eu tenho indicações que a Europa está muito determinada a ser um bloco unido nesta parte. Agora, obviamente que o mundo não é a cor-de-rosa como eu vejo, existem muitos lobbies, etc. Portanto, corremos também esse risco, mas eu acho que também corremos esse risco toda a hora. Mas nós também temos que ter aquela capacidade de dizer assim, nós sabemos fazer isto bem, não é? Portanto, nós fazemos muito bem, ou fazíamos muito bem aço, fazíamos muito bem ferro, fazíamos muito bem tudo isso, e portanto vamos ter que voltar a ter essas indústrias todas, refratários, metal mecânica, tudo isso que desapareceu porque passámos a ir comprar a outros lados, não é? E Portugal tem um papel a desempenhar, não é? Absolutamente. Portanto, e nós temos alguns exemplos, portanto, em termos de cimenteiras, em termos de vidros, nós temos temos grandes empresas de fabrico de vidro em Portugal, portanto, podemos avançar nesse sentido. Aquilo que eu sinto e que gostaria até de entender um bocadinho melhor é porque é que nós, dos materiais tradicionais, não avançamos um bocadinho mais e, portanto, somos mais ousados no sentido de dizer... Porque, no fundo, para mim, como investigadora, fabricar um material tradicional ou fabricar um material avançado é mais ou menos a mesma coisa. Sim. Portanto, eu tenho que ter aqui algum cuidado em dizer isto, que sou uma investigadora, mas é mais ou menos a mesma coisa. Agora, do ponto de vista de cadeia de valor e depois mercado e quem compra isso, são coisas que os investigadores não sabem fazer, Sim. normalmente, mas que eventualmente em consórcios se podem fazer. Eu fiquei a saber agora, não sabia já agora, digamos assim, a talho de foice, que há um problema que toda a Europa tem que se chama o de-risking. Portanto, ou seja, quando uma tecnologia é desenvolvida, ela antes de ser implementada tem que passar uma série de fases. Não é exatamente como aos fármacos, que levam muitos anos até chegar ao mercado, mas ela tem que ser experimentada, tem que ser testada a sua robustez, etc. E isso envolve normalmente grandes quantidades de capital. Portanto, essa parte do de-risking é muito bem feita nos Estados Unidos, neste momento é muito bem feita na China, e nós vamos ter que fazer isso. Eu acho que a Europa vai abrir aí linhas digamos assim, de orientações para que esse de-risking possa ser feito. Os Estados Unidos estão a fazer isso agora, por exemplo, com grandes laboratórios piloto de testes de tecnologias para ajudar as empresas. Portanto, eles também perceberam que isso é importante e eu fico com pena se a Europa também não faz isso e se Portugal também não faz isso. Mas essa cultura de risco, ao fim e ao cabo, não existe muito na Europa, não é? Não, nós não somos um bocadinho avessos a risco. As pessoas... É por ser o velho continente? A história explica alguma coisa disso? Não sei. Portanto, não sei, sinceramente nunca pensei nesse assunto. O que sei é que nós somos penalizados quando falhamos e outras culturas que eu conheço são penalizadas, são beneficiadas ou congratuladas porque falharam, porque quem não tenta não falha, não é? E portanto com o tentar, portanto na China diz-se falhem, mas falhem rápido. Pois, e sobretudo não cometam a mesma falha 2 vezes seguidas, não é? Portanto, e nós não temos assim essa cultura de falhar, mas vamos ter que modificar aqui a nossa forma de estar na vida. E é uma cultura que é transversal na Europa ou há países mais... Não, há países muito mais... Uma Alemanha, uma Itália, se calhar, não? Sem dúvida nenhuma, mas aí eventualmente por outras razões também são países maiores, eventualmente com capacidade financeira muito diferente. Agora, eu costumo sempre utilizar a terminologia da sobrevivência, portanto quando alguém tem que sobreviver, sobrevive mesmo, não é? Portanto, e aqui não há volta a dar, portanto eu acho que nós vamos ter aqui uma grande transformação nesse sentido, portanto vamos ter que arriscar e aí eventualmente vamos ter que arriscar em grupo, porque é mais fácil do que ser uma empresa só a arriscar, mas grupos, e daí essa ideia interessantíssima que é fazer o de-risking em conjunto, com várias empresas. Portanto, eu acho que Portugal tem aqui uma oportunidade, mais uma vez, de se juntar a redes europeias, de tentar perceber o que é que pode fazer, etc. A pessoa já falou
propósito da criação da Universidade de Aveiro. Em Portugal temos as universidades que temos, uma dúzia e meia, né? E são universidades suficientemente grandes, digamos assim, ou a dimensão de cada universidade não é importante para isto que estamos a falar, para enfrentar os desafios. Porque aqui há uns anos lembro-me de se falar na fusão de algumas universidades para ganhar escala. Enfim, em Lisboa aconteceu, não é? Pois claro. E penso que no Porto também se falou nisso durante muito tempo. É muito interessante a pergunta que está a colocar, porque nós temos um ditado que diz que a qualidade, portanto, a quantidade não origina a qualidade, ou a qualidade não se mede pela quantidade. E isso não é completamente verdade. Portanto, para que haja, pelo menos em ciência, uma qualidade, é preciso que haja quantidade. É da quantidade que depois se destaca a qualidade. Sim. Mas depois é preciso nutrir a qualidade. O exemplo típico que toda a gente dá é que o MIT tem 5.000 ou 6.000 estudantes. Sim. A Universidade de Lisboa tem 45.000 ou 50. A Universidade, o governo português tem parcerias com universidades americanas, como seja, por exemplo, UT Austin. UT Austin, que é uma universidade pública, tem 45.000 estudantes. Portanto, ou seja, é preciso massa crítica, sem dúvida nenhuma, não é? Agora, e Portugal pode fazer isso. Nós tínhamos um exemplo interessantíssimo, que depois a certa altura caiu por terra, por razões várias. Nós tínhamos um mestrado nacional em Engenharia de Materiais. Sim. Todas as universidades que lecionavam materiais juntaram-se e tinham um mestrado. E, portanto, os estudantes, ainda ontem, alguém me disse que isto foi uma coisa muito importante na minha formação, dependendo da área em si, da área de especialização, deslocava-se para ter aulas no Minho, no Porto, em Aveiro, em Coimbra, Lisboa. E, portanto, isto é só um exemplo que eu estou a dar. Nós vamos ter que ter coisas dessa natureza a nível europeu. Portanto, ou seja, nós conseguimos ir buscar também alguma dessa quantidade se nos juntarmos. Portanto, não é necessariamente fundir as universidades, é arranjar programas como esse que estava a referir. Este é um deles. Portanto, eu também não consigo entrar na cabeça de um reitor, digamos assim, ou de um grupo para poder dizer qual é o melhor tipo de universidade. Sim, porque tem uma experiência... O que eu acho, tenho alguma, o que eu acho são duas coisas, vou-lhe dizer. O que eu acho é que, tal como Darwin dizia, só sobrevive quem se adapta, não é? Portanto, ou seja, as universidades têm que ser flexíveis. Nós, neste momento, temos imensa informação que está disponível à distância de um clique, não é? Portanto, as aulas, eu continuo a dar aulas como as aulas que a minha mãe teve na Universidade de Coimbra. Sim. Os alunos sentados numas cadeiras e eu deste lado de cá a dar umas aulas, não é? Sim. Isto vão mais de 60 anos, ou 70. Portanto, é uma partilha de conhecimento... face to face. Há coisas aqui que têm que ser alteradas e para mim as universidades têm que ser flexíveis a esse ponto de há uma área que é emergente, abraça-se, há uma área que não é relevante, deixa-se cair e, portanto, a fusão propriamente dita, não vejo isso. Eu pessoalmente não vejo isso, porque acho que inclusivamente nós temos, embora não tendo regiões, nós temos características regionais que outras não têm, não é? Portanto, vamos imaginar Aveiro e o mar. Nós estamos ali ao lado, não é? Nós temos a água a 5 km, não é? Sim. E, portanto, provavelmente o Minho não tem isso, não é? E Coimbra também não tem isso, mas tem outras coisas, não é? Portanto, eu não tenho bem uma ideia formada acerca disso. Aquilo que acho é que a universidade tem que ser muito mais flexível e tem que se adaptar e tem que envolver o que está à volta. Por isso é que para nós, materiais, continua a ser, e acho que é muito importante para a Universidade de Aveiro, manter esta excelência. Há bocado estávamos a falar em números. O CISEC, de onde eu venho, é uma instituição com quase 500 investigadores. Isto é um número enorme para um país como o nosso. Portanto, portanto, também não somos assim tão pequenos. Aquilo que eu acho que é relevante é mostrar a capacidade que nós temos de fazer e de transformar e também mostrar isso, se é que isto é importante, a quem toma depois decisões, não é? E, portanto, se a Europa está a pensar que tem que ter políticas associadas aos materiais avançados, nós temos que estar incluídos nessa definição dessas políticas. E a sociedade, a Federação Europeia de Materiais, tem esse papel também? Tem, sem dúvida nenhuma. E exerce esse papel? Tem, sem dúvida nenhuma. Portanto, as sociedades, portanto, a Sociedade Portuguesa de Materiais
é aquilo que nós costumamos sempre dizer, e eu tenho aqui alguma... Portanto, ninguém nestas sociedades tem um salário associado. Portanto, Sim. isto é aquilo que se chama um conjunto de pessoas que considera que a temática é relevante e, portanto, atua como um elemento unificador, organiza eventos científicos, atribui prémios a estudantes, portanto, nutre, digamos assim, a comunidade que trabalha, não é? Estas sociedades depois agruparam-se numa federação, portanto, como outras federações que existem. E até agora elas tiveram um papel assim um bocadito até mais académico do que, eu diria, político ou mesmo industrial. Atualmente não. Portanto, atualmente a Federação Europeia de Materiais tem assento em muitos órgãos europeus ou que são considerados pelo Governo Central Europeu relevante nestas áreas. E, portanto, tem uma palavra, é consultada, é ouvida, é desafiada. Portanto, sob esse ponto de vista, acho que estamos a fazer aquilo que devemos fazer, porque para todos os efeitos congregamos grande parte das sociedades de materiais de cada um dos países europeus. Em Aveiro e no CICEGO também se faz muita investigação sobre os materiais avançados, os semicondutores. A Europa pode ser autónoma em termos de semicondutores? Porque hoje em dia não é. A Europa foi autónoma. Pois, mas não. A Europa foi autónoma. E, mas portanto, tudo para Taiwan exatamente. E etc. E outros lados, Singapura e muitos outros lados. E não estamos aqui a falar de outra coisa que também é relevante, que podemos também falar, que é sem dúvida muito pertinente. Foi autónoma. Portanto, se quiser, acho eu que pode ser, não é? Portanto, alguns dos importantes telemóveis vieram da Finlândia, não é? Portanto, exatamente. Nós tivemos um papel importantíssimo nisso, depois, obviamente, por razões várias, entre elas eu penso que tem a ver com custos e mão de obra. Foi um mercado, um bocado, não exatamente. É? Pronto, portanto, ou seja, essas coisas alteraram-se um pouco, não é? Mas só não é se não quiser, mais uma vez, tem investigação e desenvolvimento absolutamente de ponta em tudo aquilo que é considerado relevante e de ponta. Portanto, é uma questão de fazer a tal passagem, nutrir nos jovens investigadores esta necessidade de que aquilo que nós fazemos, pelo menos alguns que fazemos investigação aplicada, estamos a falar de investigação aplicada, porque a investigação fundamental fica às vezes durante muito tempo numa gaveta, não é? Pronto. Mas ela própria, digamos assim, que define os pilares daquilo que eventualmente pode ser uma investigação aplicada. Agora, quando é aplicada, eu acho que os investigadores, todos nós devíamos pensar que se é aplicada, nós devíamos tentar perceber se aquilo que fazemos tem alguma aplicação ou não tem. E aí nós precisamos estar muito próximos do tecido industrial. E aí eu acho que Portugal, sendo tão pequeno, tem esta capacidade e que é mais flexível. Claro. Não? E isto é um dos aspectos muito importantes no CICEGO, é esta nossa ligação à indústria local. E vai ser nos próximos mandatos, vai ser muito importante. Não só por uma questão de financiamento, porque nós vamos ter na Europa cada vez mais financiamento associado ao desenvolvimento industrial. Tem que ser. Não temos alternativa e para ajudar as empresas temos que fazer isso. A professora Paula Vilarinho já referiu o Materials Act, que será lá mais para o fim do ano, exatamente. Mas já há um Semiconductors Act, não é? Isso já aconteceu, exatamente. E teve efeitos? Aquilo que nós sabemos, portanto, eu não estou assim completamente dentro do Semiconductors Act, mas teve efeitos, não sei se são exatamente os efeitos que a Comissão Europeia estava à espera, mas teve efeitos. Portanto, neste momento há um conjunto de indústrias preparadas para fazer as novas gerações dos semicondutores. Portanto, há um conjunto de investigação na área de nanotecnologia que permite o fabrico de circuitos, nos quais também estão incluídos os materiais semicondutores e tudo aquilo que se vai chamar o quantum computing, é absolutamente fundamental, capazes de o fazer. Portanto, nós vamos ter, e já algumas indústrias situadas precisamente onde falámos há pouco, portanto, nos países nórdicos e na Alemanha. Mas isto, portanto, isto é importante. Agora, aqui também é interessante mencionar que quando nós produzimos materiais para essas aplicações, é precisa toda a tecnologia que também assenta naquilo que são chamadas, os ingleses chamam-lhe as foundry industries. Portanto, a indústria do aço, a indústria do ferro, se podemos chamar, a indústria do cimento, todas essas indústrias, refratários, todas essas indústrias que suportam depois a seguir a capacidade de desenvolver sonares para ver onde estão os tumores do corpo, essas coisas todas assim desse estilo.
Pronto. Portanto, precisamos disso tudo. Agora estava-me a lembrar, a propósito desta última missão que houve à volta da Lua, estava a lembrar de alguma coisa que se diz que estas missões de exploração do espaço e aquilo que se faz na Estação Espacial Internacional são experiências que se fazem lá e que depois os resultados são utilizados aqui na Terra. Isto é, às vezes há pessoas que dizem agora para o espaço, temos tantos problemas para resolver aqui, estamos agora a explorar o espaço. Mas não, porque aquilo é importante também, mesmo para novos materiais, por exemplo, não é? Sem dúvida nenhuma. Duas coisas. Um dos acidentes que houve teve a ver com o revestimento das naves espaciais. Estamos a falar de materiais cerâmicos. Portanto, materiais que resistem a choques térmicos enormíssimos, para além de pressões, etc. Portanto, tudo isso dá um avanço imenso no conhecimento. E depois é o que acabou de mencionar. Portanto, há condições, vamos lhe chamar atmosféricas, mas pronto, condições de pressão, temperatura e etc., que permitem estudar os materiais até escalas extremas que eventualmente não conseguíamos aqui. Portanto, só tem vantagens do ponto de vista... Portanto, não há nenhum investigador que não considere que isto são missões interessantíssimas e importantíssimas, sem dúvida nenhuma. E do ponto de vista de materiais. E ainda não falámos naquelas novas tecnologias que têm a ver com a manufatura aditiva, aquilo que vulgarmente as pessoas chamam 3D printing, não é? Portanto, a impressão 3D, de levar os equipamentos aqui para construir as estruturas que são necessárias lá, em vez de as transportar. Portanto, isto é qualquer coisa de extraordinário. Para satélites, por exemplo, não é? Claro. O satélite pode ser construído lá e depois é só abrir a porta e colocar fora, não é? Absolutamente. Ou pode ser mesmo lá construído, depende das condições. Pois. Mas a ideia é exatamente isso, levar uma impressora. Algumas dessas coisas ainda são só um sonho, porque depois do ponto de vista... Mas o sonho também comanda claro, a vida, sem dúvida nenhuma. Não, isso é o que é. Se as pessoas não são ambiciosas, também nunca se mais sai daquele seu sítio, não é? Portanto, essa é uma das tecnologias absolutamente disruptivas, essa é uma das tecnologias que a Europa considera que veio para ficar, embora em algumas coisas ela ainda não está completamente optimizada, não é? Pois. Agora, ao referir esta frase do António Gedeão, não sei como é a vida, um cientista também é filósofo. Não há mais pequena margem para dúvida. Eu tenho imensos colegas, não é bem o meu caso, não é? Mas eu tenho imensos colegas que escrevem, etc. Eu acho que isto tem está um bocadinho relacionado com a capacidade de pensar, não é? Portanto, eu costumo dizer aos meus estudantes que quem não tem dúvidas não pensa. Pois. E, portanto, é mesmo assim. Portanto, nós quando pensamos, e se temos uma capacidade boa de pensar, provavelmente... está tudo junto, não é? Portanto, não tenho dúvidas que as duas coisas estão completamente relacionadas. Tal como também a arte, não é? Portanto, sim, também. Há bocado falámos nisso, não é? Portanto, as duas coisas para mim estão muito relacionadas. A professora falou há bocadinho dos alunos e estimular alunos para estas áreas, o que significa que a comunicação dos resultados da ciência não é só para o meio académico, é para a sociedade também, mesmo para leigos, digamos assim, não é? Absolutamente. Atribui importância... Importantíssimo, esse é um ponto importantíssimo. Uma das coisas que nós vimos agora no nosso trabalho do Technology Council, portanto, do Conselho Tecnológico Europeu, e que as empresas se queixam, é que não há recursos, e isso vem no Semiconductor Act. Portanto, ou seja, nós podemos ter as fábricas, agora nós temos que ter as pessoas capazes não só de liderar, mas também de fabricar. Pronto. E, portanto, como essas tecnologias saíram da Europa, nós temos um déficit de pessoas com essa formação. E aí está um papel importantíssimo para as universidades. Portanto, vai haver aqui um forcing para que haja uma formação na área de materiais. Nós em Portugal, não é só em Portugal, mas nós em Portugal temos um problema que é exatamente comunicar a um estudante que está no ensino secundário que não é só um curso de medicina que é importante, ou um curso de educador de infância, ou agora um curso de aeroespacial. Há aqui outras formações que também são importantes. Portanto, é fundamental comunicar, e há anos que lutamos com isso, e agora é cada vez mais importante. E agora não é fácil. Agora fez-me pensar aqui numa coisa que também se critica em Portugal, que é não haver o ensino técnico ou profissional. Porque, ao fim e ao cabo, a ciência produzida nas universidades, e como acabou de dizer, depois é preciso que haja quem faça, não é? As universidades, enfim, algumas têm os politécnicos associados, mas falta, há uma lacuna aí, não é? Sem dúvida nenhuma.
quando fala com os nossos industriais, portanto, nós na Universidade de Aveiro, nós no CISEC estamos muito próximos das indústrias locais. Nós, neste momento, vale a pena dizer isto também, portanto, há aqui estamos a falar de um universo muito interessante. Portanto, numa empresa nós precisamos de um conjunto alargado de pessoas com formações diferentes. Sim. O CISEC neste momento tem 40% dos seus doutorados na indústria. Isto é absolutamente brutal para o panorama nacional. Quando eu entrei nesta vida, só fazia um doutoramento quem fosse professor universitário. Isso não acontece mais. E muitas vezes ao fim de 30 ou 40 anos. Bem, nas nossas áreas não, mas na área do direito provavelmente ou outra seria assim, sem dúvida nenhuma. Portanto, o grau era considerado como uma experiência de vida, não é? Mas pronto, a situação agora não é essa. Portanto, nós temos 40% dos nossos doutorados na indústria. Isto é uma coisa que nunca, não era possível. E são essas pessoas com a capacidade que o doutorado tem de equacionar e resolver um problema que também vão ajudar a transformar, não é? E, portanto, ter a capacidade de inovar. É muito engraçado que nós agora temos empresas que chegam ao pé de nós e dizem-nos: eu gostava de ter um doutorado a meio tempo. E eu disse: meio tempo? Não, meio tempo não é possível. Portanto, ou tem a tempo inteiro, não tem isso, não existe doutorado. Quem é que fica com o outro meio tempo? Pergunto eu sempre. Fico eu? Não estou interessada. Isto tem uma certa piada, porque percebem já, mas depois a seguir é preciso o engenheiro que está lá e depois é preciso toda a gente. E, portanto, é aí, sem dúvida nenhuma, que também foi identificado que há uma lacuna na formação dos quadros intermédios. Isso é um problema que o país tem para resolver. E, portanto, este Ministro da Educação tem esse problema para resolver. Não temos universidades técnicas, não é? Como na não, Alemanha, temos os por institutos exemplo, politécnicos, mas pronto, depois aconteceram aí algumas coisas que eventualmente... Sim. Não sei se é exatamente esse o caminho certo que está a ser tomado, mas mais dia menos dia vai ter que ser pensado isso. Pois. Portanto, se nós queremos reindustrializar a indústria, temos que ter essa cadeia toda. Professora Paula Vilarinho, esta conversa foi muito interessante porque conseguimos ter uma visão mais global, mais estratégica do que é preciso para a universidade na Europa, nomeadamente, e para o tecido empresarial também, ao fim e ao cabo. Quero agradecer por ter aceito este nosso convite. Muito obrigado. E a si também que acompanhou, quero agradecer-lhe e dizer-lhe que para a semana estamos aqui outra vez com outro convidado. Esta conversa, como todas as outras, ficam disponíveis nas plataformas de podcast e esta versão em vídeo também fica no YouTube, no nosso canal. Muito obrigado e até para a semana.